Aê, bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien. Olá, bem-vindo a mais um episódio do ATM Flix. E aqui você chegou no ATM Flix número 59. É isso mesmo, estamos há mais de 59 semanas falando e atualizando sobre o universo de DTM, bruxismo e neuropatias. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre nada mais, nada menos do que a nossa querida placa oclusal. A placa oclusal, ela tem sido usada e indicada por muito tempo para o tratamento da disfunção temporomandibular e do bruxismo. Mas você conhece 5 tipos diferentes de placa? Hoje a gente sabe que não é qualquer tipo de placa oclusal. Elas existem espessuras diferentes e existem até formatos, mais na anterior, mais na posterior, formatos diferentes de placas oclusais indicados para determinados diagnósticos de DTM. E hoje a gente vai falar sobre elas e a gente vai falar sobre as 5 tipos de placas principais para tratar DTM e bruxismo. Se você chegou até aqui e ainda não me conhece, eu sou o professor André Porporati, sou cirurgião dentista há mais de 13 anos, especialista no diagnóstico e no tratamento do bruxismo, da DTM e das neuropatias e criador do método de ensino DTM Fácil, um método de organização do raciocínio onde eu ensino dentistas e estudantes a terem segurança, saberem o que estão fazendo de verdade, segurança no diagnóstico e segurança no tratamento do bruxismo, da DTM e das neuropatias. Você deve estar se perguntando, mas André, 59 aulas? Cadê as outras aulas? Na verdade, o ATM Flix é algo exclusivo da minha capacitação DTM Fácil, a minha mentoria super completa reconhecida pelo MEC. E dentro da capacitação DTM Fácil, temos também o ATM Flix. Aqui você consegue visualizá-lo de forma gratuita por uma semana, sempre da segunda-feira até a outra segunda-feira. Você pode ver quantas vezes quiser de forma gratuita. Depois de uma semana, elas saem do ar e elas vão automaticamente para a minha plataforma da capacitação DTM Fácil. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre, então, as placas oclusais. E vem eu e minha sócia aqui em desenho, que vocês estão vendo aqui, e a gente vai discutir um pouco mais esses tipos. Primeiro, é importante a gente saber que uma placa oclusal, ela é um dispositivo interoclusal que é removível. Geralmente ele é rígido, a gente vai aprender as características deles ao final dessa aula, tá? E vai recobrir as superfícies incisais e oclusais, tá? Provendo ou criando contatos oclusais com os dentes antagonistas. A placa oclusal aqui, ela pode ser confeccionada na arcada superior ou na arcada inferior. Em questão de resultado para o tratamento, não muda. O paciente vai ter a melhora usando na placa superior ou usando uma placa inferior. Isso independe. O que vai mudar é basicamente a questão da agilidade no processo. Ajustar uma placa inferior é muito mais trabalhoso. A gente exige muito mais dedicação, exige muito mais tempo de trabalho, tempo de consulta, e às vezes no seu consultório você não quer perder esse tempo ajustando placas oclusais inferiores. Então, pensando nisso, para agilizar o tempo de trabalho, geralmente se recomenda a placa superior. Ainda, em alguns casos mais particulares, pacientes que têm alguma perda de dentes superiores ou inferiores, se tem muita perda de dentes, por exemplo, nos inferiores, é recomendado fazer a placa no superior. Mas às vezes o inverso, tem perda de molares superiores onde a gente não consegue ancorar muito bem uma placa superior, a gente pode sim fazer essa placa na arcada inferior. Tá bom? Aqui você vai aprender um pouco mais sobre as indicações e contraindicações de cada uma delas, dos 5 principais
tipos de placas oclusais. Bom, a placa oclusal e a sua grande maravilhosidade por trás dela é que essa placa ela é considerada hoje um tratamento conservador e um tratamento reversível. Isso quer dizer o quê? Se não está funcionando, eu posso trocar de tratamento, eu posso tirar essa placa, o paciente pode suspender sem causar maior dano para ele, né? Não é um tratamento onde eu vou causar um dano no paciente que eu não consigo reverter. Então aí que está a grande maravilhosidade das placas oclusais. Dentro da capacitação da ETM Fácil e dentro do meu master curso específico de placas oclusais, é abordado a confecção passo a passo de cada uma dessas placas e é abordado todas as evidências científicas que existem relacionadas às placas oclusais hoje em dia. A gente hoje vai pincelar os 5 tipos principais de placas oclusais, discutindo seus objetivos. Bom, uma placa oclusal, a gente sabe que ela ajuda no bruxismo e ajuda na DTM, mas não é qualquer bruxismo, não é qualquer DTM. A gente tem visto que, por exemplo, um bruxismo associado a uma apneia obstrutiva do sono, ou algum outro problema respiratório, ou algum outro problema no sono, quando o paciente tem isso, por exemplo, o paciente tem uma apneia, eu indicar uma placa oclusal para esse paciente, ele pode piorar. Porque uma placa oclusal superior pode bloquear mais a passagem do ar e para esse paciente com apneia ser pior. Então, antes de eu sair indicando uma placa oclusal, eu preciso ter certeza no diagnóstico, segurança no que eu estou fazendo, segurança no meu diagnóstico. E para ter segurança, você só tem sabendo, estudando e se capacitando nessa área. A placa oclusal tem alguns objetivos interessantes. Um deles é controlar, obviamente, os sinais e sintomas da DTM e controlar os sinais e sintomas do bruxismo. Só que, como eu falei, a gente tem que ir sempre um pouco mais à frente. Qual DTM? Uma DTM mais articular, uma artralgia ou uma DTM mais muscular? Depende. Para cada uma delas pode ser indicada uma placa diferente ou ainda uma espessura diferente. Mas calma lá, vamos organizar isso aí melhor. Então, além de controlar sinais e sintomas da DTM e do bruxismo, ela pode alterar relações estruturais na ATM. A gente pode indicar, em alguns casos, para tentar prover um afastamento das estruturas articulares, para prover ali, então, digamos, uma cicatrização de algum processo inflamatório, ou ainda uma diminuição na sobrecarga articular, que possa essa sobrecarga articular estar progredindo um processo degenerativo da articulação, por exemplo, uma osteoartrite, uma osteoartrose. Ou ainda, a gente pode utilizar a placa oclusal para prevenir mobilidades dentais e também desgaste dental. A placa pode ser indicada com esse objetivo também. E aqui, um ponto que eu gosto muito é a questão de proteção de restaurações, facetas e próteses. Existem casos em que a gente pode indicar uma placa oclusal, mesmo o paciente não tendo bruxismo, mesmo o paciente não tendo uma DTM. Um desses casos é aqui, para proteger restauração, facetas e próteses. Imagina que você está no seu consultório hoje e você vai fazer aquelas próteses de porcelana maravilhosa, ou facetas de canino a canino no seu paciente. E você ainda não sabe o quanto ou a frequência que é o bruxismo do paciente ou a intensidade do bruxismo do seu paciente. E você está com medo que ele possa, durante a noite, fazer um bruxismo e quebrar essas suas próteses, essas suas restaurações maravilhosas que você fez, não é mesmo? Então, para isso, a gente pode confeccionar uma placa oclusal. A gente vai confeccionar uma placa oclusal seguindo os princípios que eu vou mostrar para vocês aqui. Confeccionamos a placa, protegemos os nossos dentes e nossa restauração, e aí o paciente vai usar essa placa para proteger o nosso trabalho protético. Ele vai usar para sempre? Obviamente que não. Ele vai usar por um período. A gente vai acompanhar por esse período e vai reavaliar. Vai ver como está ficando essa placa. Essa placa está tendo desgaste? Essa placa está tendo perfurações? Está tendo abrasões, desgastes na placa?
Opa, pode ser que o paciente está tendo bruxismo ali, está tendo um apertamento, um desgaste dental, e aí está desgastando a placa. E aí o que a gente tem que fazer? Continuar com o uso da placa e acrescentar todos o passo a passo da terapia para o bruxismo, no caso aqui do paciente. Mas imagine o contrário, o paciente está usando a placa para proteger as restaurações, mas depois de um tempo que ele usa, uns 6 meses, digamos assim, uns 3, 4 meses, a placa continua íntegra. Não tem nenhum desgaste, não tem nenhuma rampa, não tem nenhum buraco, a placa está inteira. Opa, quer dizer que a gente usou a placa para proteger os dentes e restaurações? Perfeito, mas o paciente não tem ali nenhum bruxismo ativo. Então a gente pode, se ele não tem um bruxismo ativo, suspender o uso dessa placa. E aí a gente suspendeu o uso da placa, o paciente não precisa usar mais a placa, ou apenas usá-la apenas em momentos onde o paciente vai perceber em que ele está fazendo esse hábito durante a noite, como apertando, rangendo ou abatendo os dentes durante a noite. Às vezes, sei lá, um período de mais estresse, um período onde o paciente está escrevendo um TCC, por exemplo, um período onde o paciente está mais concentrado, estudando mais focado em alguma determinado tarefa ou atividade, por exemplo. Beleza? Alguns pontos a serem definidos antes da gente falar das contraindicações e das indicações de 5 tipos diferentes de placa. Primeiro delas, que aí todos os meus alunos já sabem, vamos começar a parar de usar esse termo plaquinha. Plaquinha, eu entendo quando o paciente chega falando no consultório plaquinha, beleza. Tudo bem, a gente releva. Mas você, profissional da saúde, que é um profissional capacitado, referência, número 1 da sua cidade, que sabe o que está fazendo, vamos parar de usar esse termo plaquinha. É um termo pejorativo que dá uma impressão de diminuição da qualidade do seu trabalho. Então, eu jamais uso esse termo plaquinha, tá bom? Eu entendo que o paciente pode falar, porque ele é leigo no assunto, mas você, como profissional, você não deve usar esse termo a partir de agora. Vamos fazer esse trato? Vamos usar os termos corretos. Quais são os termos? Placas oclusais, dispositivos interoclusais, placa de estabilização, tá? São termos mais bonitos para essa nossa área de DTM, de bruxismo, que é uma área primorosa. Outro termo que já caiu em desuso, que a gente não deve usar mais, é o termo placa miorrelaxante. Porque, na verdade, esse termo de que a placa relaxa a musculatura é um termo errado. A placa ela não é capaz de parar a contração muscular. Alguns estudos mostram que ela pode sim diminuir a atividade muscular. Mas tem alguns outros estudos que mostram que o uso da placa não muda a atividade muscular também. Então, usar o termo miorrelaxante é um termo errado, porque a placa não relaxa a musculatura. A placa tem outros mecanismos de ação que não ao relaxamento da musculatura, tá bom? Então, placa miorrelaxante a gente não vai usar aqui também. E o último termo que a gente deve evitar é o termo placa de Michigan. Esse termo não está errado, mas é um termo desatualizado. A origem da placa oclusal, os primeiros estudos ou as primeiras publicações de trabalhos com placas oclusais vieram dos estudos da Universidade de Michigan, lá nos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? Como foi divulgado muito a placa lá da universidade, a placa da universidade, por muito tempo foi chamado placa de Michigan, lá da Universidade de Michigan. Mas hoje em dia esse termo está um pouco desatualizado. É como se eu disser assim, hoje a gente vai fazer a placa da Université de Paris, que na verdade todas usam o mesmo conceito. Hoje a placa da Universidade de São Paulo. Não é bem assim. Então, vamos usar um termo mais global, não esses termos vinculados a uma ideia originária da onde veio a placa oclusal. Então, vamos usar os termos placa oclusal, placa estabilizadora, dispositivo oclusal, dispositivo interoclusal, são boas opções para a gente trabalhar aqui. Continuando, a gente vai falar um pouco sobre as indicações
vantagens e desvantagens de cada placa oclusal. E a gente vai permear os 5 tipos. O primeiro delas que a gente aborda aqui é a placa do tipo anterior. Essa placa ela é considerada uma placa de emergência. Ela é uma placa rápida de confeccionar, ela não é onerosa, porque a gente vai usar apenas resina acrílica, que é um material relativamente barato para usar na clínica, tá bom? Ela pode ser uma placa de transição até chegar a uma placa definitiva total. Ela é realizada nos dentes superiores de canino a canino, de distal de canino a distal de canino, tá? Não recobre pré-molares e molares, eles ficam soltos, digamos assim, né? Ele vai só na anterior. Antigamente, ela era chamada de front plateau ou platô anterior, tá bom? Apesar de ser bem controversa essa placa, ela pode ser uma possibilidade da gente indicar para os nossos pacientes em casos de urgência, de emergência na parte anterior. A gente pode usar para várias indicações, como o bruxismo frequente, que tem uma dor aguda associada, enquanto a gente não faz uma placa total. Para dores miofaciais, para miosites, para mialgias, para proteger restaurações e próteses até a finalização do tratamento ou até mesmo que a placa total seja confeccionada pelo laboratório. Essa placa anterior, ela na verdade realmente ela é bem emergencial, que a gente vai fazer ali no consultório de canino a canino, seguindo um modelo, um passo a passo de confecção. Se você não sabe confeccionar essas placas que eu vou explicar hoje, eu vou falar para você vir comigo quando abrir turma novamente da capacitação DTM Fácil, lá eu explico tudo, ou então eu tenho um curso básico, que é o meu curso de placas, o Master Curso de Placas Oclusais. E lá você consegue detalhes sobre essa parte da confecção dessas placas aqui. Existe uma contraindicação importantíssima e a se destacar da placa anterior. Essa contraindicação é para caso de DTMs articulares, porque uma placa na região anterior pode sobrecarregar a região posterior e piorar essa DTM articular, tá? Então tomar muito cuidado ali, tá bom? E ela não é recomendada pelo uso de mais de 3 meses. Tem estudos mostrando que a partir de umas 8, 10, 15 semanas, com o uso dessa placa anterior, a gente pode ter ali acontecendo alterações na oclusão. Pode, em casos mais graves, causar uma extrusão de dentes posteriores, extrusão de molares, ou até mesmo alguma movimentação dental ali desses dentes que não têm uma proteção, né? Não estão amparados, eles estão soltos em boca. Teoricamente, isso pode acontecer. Na prática, não é tão fácil fazer assim essa movimentação dental, né? Precisa usar a placa quase 24 horas, que não é o recomendado, é usado somente durante a noite, e usar por mais tempo para ter toda essa movimentação. Porém, existem estudos, casos que já comprovaram que pode começar a ter essa movimentação, essa alteração. Já vi casos no consultório de pacientes que usaram placa anterior mal indicada e usaram por muito tempo e tiveram extrusão dos dentes posteriores, tá bom? Como ela tem essas contraindicações e são problemas sérios, o paciente pode chegar no seu consultório e ter uma alteração de mordida pelo uso errado ou não bem indicado dessa placa anterior. Então o que eu sempre faço no consultório é um protocolo de uso de até 3 meses. O paciente sai do consultório com essa placa anterior e ele vai assinar essa declaração. Porque o que acontece? Muitas vezes o paciente melhora. Ele melhora com essa placa anterior já de imediato. E aí ele some, nunca mais volta. Então ele precisa ter um contrato com você dizendo que ele vai suspender o uso dessa placa oclusal após 3 meses. Então a gente coloca lá o nome do paciente, o CPF, os maiores dados que você tiver.
Declaro estar ciente que a placa oclusal anterior que me foi proposta como terapêutica só pode ser usada por um período máximo de 3 meses. Eu sei que eu devo suspender o seu uso e retornar ao atendimento após decorridos esses 3 meses. Perfeito? Essa foi a nossa placa anterior, muito controversa, mas muito interessante hoje em dia, tá bom? O segundo caso onde a gente vai pensar numa placa oclusal é a placa de consultório. A placa de consultório é aquela placa feita com resina acrílica sobre uma placa de acetato. A gente prensa uma placa de acetato, num modelo de gesso do paciente, previamente confeccionado, prensa uma placa de acetato e recobre a oclusal desse paciente depois com resina acrílica. Isso é feito no próprio consultório pelo próprio cirurgião dentista. Perfeito? E aí, para confeccionar essa placa, tem também, obviamente, um passo a passo. Quais seriam as indicações dessa placa? A placa total, aí é uma placa total que vai recobrir todos os dentes, Vai pegar incisivos, caninos, premolares e molares. Ela pode ser indicada para DTMs musculares, DTMs articulares, para o bruxismo, para também proteger restaurações e próteses e em casos numa situação social. Ou seja, é um caso porque ela não é tão onerosa no consultório. Ela pode ser confeccionada, inclusive, em postos de saúde, usando materiais que existem no Sistema Único de Saúde. Existe um brilhante professor, que é o professor Roberto Garanhani, que ele tem um projeto de divulgar e ensinar dentistas do Sistema Único de Saúde a confeccionar essa placa de consultório. O projeto dele se chama Placa Social e é muito legal você dar uma conferida no que ele tem feito sobre esse tipo de material e esse tipo de placa oclusal. Dentre as vantagens e desvantagens dessa placa é que, obviamente, ela tem um custo baixo. Você vai precisar de uma placa de acetato, vai precisar de uma prensa, para prensar, e vai precisar também de resina acrílica para recobrir os dentes, a oclusal dos dentes. Ela vai exigir uma habilidade do profissional em manipular resina acrílica e manipular as etapas ali de confecção dessa placa. O tempo de consulta vai ser aumentado porque a gente vai ficar mais tempo ajustando essa placa, Normalmente a gente vai confeccioná-la toda no consultório, então tem maior tempo de consulta, tem que adicionar isso no seu plano de tratamento, tem que pensar nesse tempo de consulta também. Geralmente aqui ela é aumentada mais do que 45 minutos, 1 hora, às vezes se você está começando 1h30 para confeccionar essa placa. Que mais? Ela pega pigmentação e cheiro com mais velocidade, fica mais amarelada. Geralmente a gente recomenda a troca depois de 6 meses do uso dela, porque ela fica bem pigmentada, muito amarelada, pega cheiro e até não é muito bem recomendada. E a desvantagem é que o dentista precisa ter essa máquina a vácuo ou essa prensa a vácuo para confeccionar esses aparelhos, essas placas oclusais no consultório. Se você não quer perder todo esse tempo no consultório, você pode fazer uma placa de laboratório, que é mandar para o laboratório. Essa placa de laboratório ela é feita com uma resina diferente, que é uma resina termoativada, que ela é ativada com calor, ela fica muito menos porosa, ela é muito mais brilhosa, então ela não perde a sua cor com tanta rapidez, ela não perde o seu brilho, ela não acrescenta pigmentações tão fácil, tá? Mas ela tem a desvantagem de ter um preço que é o preço do seu laboratório. A placa de laboratório ela vai confeccionar seguindo as características de uma placa oclusal normal, que a gente já vai falar das características de uma placa oclusal, e ela, nessa placa de laboratório, vai pegar a linha equatorial do dente, vai recobrir todos os dentes até o último molar, até a distal do último molar. Ela é indicada para, por exemplo, DTMs musculares, DTMs articulares, para bruxismo e proteger restaurações e dentes. Aqui eu estou dando uma forma mais ampla. Se você quer saber qual é a espessura ideal para uma placa de bruxismo,
ou a espessura ideal para uma placa de DTM muscular, ou uma espessura ideal para uma placa de DTM articular, você precisa compreender um pouco mais sobre esse assunto e compreender mais detalhes de placa oclusal. Isso é ensinado tudo dentro do meu Master Curso de Placas Oclusais, tá bom? Aqui na descrição do vídeo você pode ter mais informações sobre essa formação. Bom, a placa de laboratório tem algumas vantagens e desvantagens. Ela é mais onerosa, porque tem o custo do laboratório, tá certo? Além disso, ela exige uma menor habilidade do profissional, porque o profissional, o que ele vai precisar fazer? Uma moldagem superior, uma moldagem inferior, confeccionar um registro oclusal de uma forma ideal, né? Uma forma satisfatória para o seu laboratório conseguir fazer essa placa, tá bom? Então ela vai exigir essa menor habilidade profissional, mas ele precisa fazer essas etapas, né? Superior, inferior, moldar, fazer um registro, e quando chegar do laboratório, o profissional tem que saber ajustar essa placa segundo um guia, né, de ajustes internos e ajustes externos. Tudo isso é detalhado dentro do Master Curso de Placas Oclusais. O tempo de consulta é diminuído. Geralmente, para ajustar uma placa, a gente leva 10, 15 minutos, no máximo 30 minutos, né? O laboratório vai trazer essa placa perfeita para a gente, se a gente seguir todos os passos de confecção. Difícil pigmentar e difícil pegar o cheiro. E ela vai necessitar de uma troca ali, geralmente, depois dos 2 anos. Já vi pacientes com mais, né? Com 5 anos e a placa ainda estar inteira, perfeita, né? Na questão de pigmentação e de coloração. A quarta placa oclusal que a gente vem abordar hoje é a placa reposicionadora. Você conhece essa placa? Essa placa reposicionadora é uma placa que vai posicionar a minha mandíbula para frente, vai jogar a minha mandíbula para frente, né? É como se fosse uma placa protrusora, vai protruir a mandíbula. Ela é indicada em casos específicos de problemas articulares, como os deslocamentos de disco sem redução em casos agudos, que aí a gente vai fazer um protocolo de 72 horas de uso contínuo, ou ainda ela pode ser usada para deslocamentos de disco com redução, que estão na fase intermitente para o sem redução. Então é deslocamento com redução que tem travamentos intermitentes. Então é numa fase ali de transição. Mas André, eu não sei diagnosticar deslocamento de disco, eu não sei se é com redução ou sem redução. Então calma lá, você precisa de uma formação completa, você precisa estar dentro da capacitação DTM Fácil. Então não bobeia, quando abrir a próxima turma, você já vai ficar atento e já vai se inscrever nos primeiros dias. Essa última turma agora, as vagas terminaram em 2 dias. Então se prepare, se reserve já para a próxima turma da capacitação DTM Fácil, que deve vir lá por junho ou julho a próxima turma. Não sei direito, mas manterei vocês informados por aqui. A placa reposicionadora, ela tem algumas vantagens e desvantagens. Primeiro, ela precisa de uma prensa, porque essa placa a gente vai fazer no consultório, usando uma prensa para prensar um acetato e depois colocar resina acrílica, formando uma barreira anterior que impeça o queixo de voltar. Então o queixo vai estar protruído, seguindo uma distância específica, e ele vai impedir o queixo de voltar para sua posição habitual. Tem um custo baixo, porque só usa resina do tipo acrílica e também vai usar apenas o acetato. Então é um custo de consultório muito barato. Exige a habilidade do profissional para confeccionar essa técnica, tá bom? O tempo de consulta também é aumentado, mais de 45 minutos, para fazer todas as etapas dessa placa reposicionadora. Vai pegar pigmentação e cheiro com maior velocidade, porque é uma placa que tem essa falha de ser materiais de consultório. Entretanto, a gente não vai usar ela por muito tempo, né? Ela pode ser trocada a cada 6 meses, mas geralmente para esses problemas, essas indicações que foi recomendadas a placa reposicionadora, a gente vai fazer o quê? A gente vai
usar ela por um tempo específico até melhorar os sinais e sintomas, depois a gente vai transformá-la numa placa total. Então ela vai tirar essa barreira que tem anterior e vai virar uma placa total de consultório. Perfeito? E a última placa que a gente vai falar aqui agora é a placa sobre o aparelho ortodôntico. Você conhece esse tipo de placa? É uma placa que pode ser confeccionada diretamente em boca, no consultório, quando o paciente está no meio do tratamento ortodôntico. Imagine essa situação. O paciente está lá fazendo tratamento ortodôntico e vem no meio do tratamento uma DTM, uma dor muscular, uma dor muito forte, e aí você pensou em indicar uma placa oclusal. O que você vai fazer? Tirar todos os brackets, todo o aparelho, aquele trabalhão para fazer uma placa? Não precisa. Você pode fazer uma placa sobre o aparelho. Dentre as vantagens e desvantagens dessa placa é que, primeiro, ela não necessita remover todo o aparelho. Vocês vão aprender aqui que a gente precisa tirar somente aquele fio que liga os brackets. E em alguns casos até isso nem precisa tirar. Ele tem um custo baixo porque é confeccionado com resina autopolimerizável que a gente tem no consultório. Existe, obviamente, a habilidade do profissional para manipular isso junto, com o aparelho, que vai ser confeccionado diretamente em boca. O tempo de consulta também é aumentado, mais de 45 minutos, e pega pigmentação e cheiro com mais facilidade também. Pontos a serem observados ao indicar uma placa sobre o aparelho, O que fazer quando o paciente vai colocar aparelho e tem DTM? Esse é o primeiro ponto. Ele não tem aparelho ainda, ele vai colocar o aparelho. Então, para isso, o que a gente precisa observar? Se o paciente apresentar sinais ou sintomas de DTM antes de iniciar o tratamento ortodôntico, o primeiro passo é a gente parar tudo, diagnosticar o nosso paciente, ter segurança, saber exatamente o que esse paciente tem, qual é o subtipo de DTM muscular, qual é o subtipo de DTM articular, tá? Para saber isso, eu ensino detalhadamente tudo dentro da minha capacitação. Segundo ponto que a gente vai pensar quando o paciente vai colocar o aparelho aqui é resolver a dor, resolver a DTM, seguindo um protocolo de tratamento conservador. Como regra geral, o tratamento ortodôntico não deve ser iniciado quando um paciente sofre algum tipo de dor, algum tipo de DTM, tá bom? Por quê? Em primeiro lugar, que tratamento ortodôntico não é para tratar a DTM, tá bom? E segundo ponto, o paciente pode pensar que ele está colocando o aparelho para tratar a DTM, que não tem nada a ver. Então o paciente foi diagnosticado com uma DTM, a gente vai tratar essa DTM com as técnicas de tratamento que são ensinadas e que tem evidência científica sobre isso, tá bom? Uma possibilidade pode ser sim a placa oclusal, mas não, a placa oclusal não é a única possibilidade. Mas enfim, o paciente vai lá botar o aparelho, mas tem DTM. Então você vai primeiro tratar a DTM. Não, antes de tudo, primeiro você vai diagnosticar corretamente, depois você vai tratar a DTM. Quando o paciente estiver melhor, aí ele está apto a colocar o aparelho ortodôntico, por a indicação de colocar o aparelho ortodôntico, por melhorar a função, alinhar os dentes, melhorar a estética, tá bom? Essa placa sobre o aparelho, quando que a gente vai fazer essa placa? A gente vai fazer ela quando o paciente já começou o tratamento ortodôntico e começou a ter dores refratárias e não está tendo melhora no tratamento convencional. Isso quer dizer o quê? Que o paciente, imagina comigo, chegou no consultório, botou o aparelho por alguma indicação precisa lá que nada a ver com DTM, mas precisou alinhar os dentes, precisou melhorar a função mastigatória, enfim. Colocou o aparelho. E aí lá no meio, depois de 2, 3, 4 meses de tratamento, esse paciente vem com dor. Ele começa a sentir dor. E aí você vai fazer o quê? Primeiro, você não vai parar a movimentação ortodôntica, vai continuar o tratamento ortodôntico, mas vai tratar a DTM com terapias
convencionais e conservadoras. Você pode usar um laser, pode usar um ultrassom, pode usar um TENS, pode usar alguns exercícios, pode usar acupuntura, pode usar termoterapia para o muscular, crioterapia para articular, pode fazer agulhamentos na musculatura, injetando anestésico sem vaso ou não, ou fazer agulhamentos secos, pode passar algumas orientações, algumas questões para autoestudo do paciente, pode passar alimentação livre de dor, pode passar orientações de uma forma geral e também medicação. Vamos tentar resolver essa DTM com várias possibilidades de tratamentos que existem para DTM, sem pensar a placa aqui, tá bom? Vamos tratar. Melhorou? Teve melhora? Beleza, não precisa mexer nada no paciente, tá? Entretanto, o paciente não melhorou, a gente pode parar o tratamento ortodôntico, tá? E começar botando uma placa oclusal. A gente vai parar o tratamento ortodôntico e aí vai instalar uma placa oclusal feita com resina acrílica sobre o aparelho ortodôntico, como vocês conseguem ver ali. A gente pode usar até mesmo os espaços interproximais entre os dentes para ajudar na retenção dessa placa oclusal. Tá? Sempre quando o paciente já começou o tratamento ortodôntico e começou com dores refratárias ao tratamento convencional, não melhorou com o tratamento convencional, que são todas aquelas possibilidades abordadas anteriormente. Um ponto final a destacar aqui, pessoal. Para ter sucesso na confecção de uma placa oclusal, tem que saber a sua indicação precisa, tá? Tem que saber qual é o tipo de placa oclusal que a gente vai usar, né? Se é para uma DTM articular, para uma muscular, qual é a espessura dessa placa oclusal, saber confeccionar perfeitamente, saber fazer os ajustes internos, ajustes externos dessa placa oclusal. E também, para ter sucesso e perfeição com o nosso tratamento de placas oclusais, a gente precisa também da colaboração e cooperação do nosso paciente em usar essa placa de forma adequada, de forma correta, seguindo lá nossas orientações para o nosso paciente. Pessoal, então para a gente finalizar aqui, eu quero mostrar para vocês as características de uma placa oclusal ideal. O que ela precisa ter para ser uma placa assim perfeita, daquele jeito, sabe, excelência, um top one da sua cidade. Então vamos lá. A placa oclusal, idealmente, ela tem esse formato. Ela é rígida, ela vai acompanhar a linha equatorial do dente, ela é feita com um material liso, um material brilhoso, que não pega cheiro, não pega pigmentos. Que mais essa placa ideal tem que ter? Dentre as características, primeiro, ela tem que ser uma placa rígida. Não é placa mole, não é placa de silicone, não é placa de acetato, é resina acrílica, é material rígido. Segundo ponto, ela tem que ter uma estabilidade e uma retenção. Ela não pode ter báscula. O que é isso? Eu aperto na frente, a placa sai atrás. Eu aperto de um lado, a placa sai do outro. Isso é báscula, não pode. Ela tem que ter uma estabilidade e uma retenção mínima. Ou seja, ela vai ficar firme na boca, mas não tão firme a ponto de apertar, doer, incomodar o paciente e tirar durante a noite, tá? E não tão solta a ponto de o paciente mexer a língua e a placa sair, cair da boca. Então, tem que ter um equilíbrio ali. E como eu consigo esse equilíbrio? Sabendo ajustes internos da placa para ser feito. São nos ajustes internos da placa que eu vou nivelar essa quantidade de resina que eu vou desgastar ou acrescentar para ter uma estabilidade boa, sem ser muito apertada, e sem ser pouco apertada a ponto de o paciente tirar com a língua. Outro ponto, ela tem que ser lisa, sem marcas edentadas. Essas placas que vêm com as edentações não é o recomendado, porque o paciente pode estimular mais a apertar os dentes ali, por já ter a marca, né, a marquinha, a edentação. Então é lisa na oclusal, é fluida. O paciente consegue movimentar os dentes pela placa sem ter nenhuma presa, sem ter nada edentado ali que está prendendo aquela placa.
Outro ponto, se possível, a lateralidade em canino. Não é porque o tratamento vai ser melhor, o paciente vai melhorar mais. É porque, na minha experiência clínica, é mais confortável para o paciente e é muito mais fácil de fazer uma guia em canino do que uma guia, por exemplo, em uma função em grupo ou uma guia de oclusão balanceada bilateral. Então, em canino é muito mais fácil de fazer e eu tenho visto, e aí não tem evidência científica nenhuma, que é mais confortável para o meu paciente. Outro ponto é que tem que ter um espaço de 2 até 3,5 milímetros ou às vezes 4 lá no último dente. Depende da espessura, né? Essa espessura depende da indicação que eu vou fazer. Uma DTM muscular tem uma espessura de placa diferente. Uma DTM articular, outro tipo de espessura diferente. Uma placa para bruxismo tem uma espessura. Uma placa para proteger dentes e restaurações, outra espessura. O que pode variar de mais ou menos 2 até uns 4 milímetros lá no último molar, que a gente vai medir isso usando até um espessímetro, que a gente vai conseguir medir a espessura da parte oclusal dessa placa oclusal. E o último, a última característica da nossa placa oclusal ideal aqui é que ela vai acompanhando a linha equatorial do dente. Como vocês viram na foto anterior, ela vai acompanhando ali. Daí tem gente que faz aquelas ondulações, faz aquelas frescuras. Eu falo para o meu laboratório fazer reto. Pega ali a linha equatorial, que é a linha que divide a parte retentiva da parte expulsiva do dente, faz a marcação e a placa tem que ir acompanhando essa linha equatorial. Perfeito? Essas são as principais características para a gente confeccionar uma placa oclusal ideal. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Essa aula de hoje foi uma aula inicial para você conhecer que existem 5 tipos diferentes de placas oclusais. Vimos um pouco mais, você conheceu um pouco mais a placa anterior, a placa de consultório, a placa total de laboratório, a placa reposicionadora para deslocamentos de disco e a placa sobre o aparelho ortodôntico. Se você quer se aprofundar no passo a passo da confecção dessas placas, aprender a fazer um registro oclusal, aprender um pouco mais sobre como são feitos os ajustes internos, os ajustes externos de todas essas placas, as evidências científicas que existem sobre elas, sobre as placas oclusais, como que ela funciona, qual é o mecanismo por trás de uma placa oclusal e também se você quer conhecer todas as orientações que são passadas na hora de você entregar uma placa oclusal para o seu paciente, eu te convido a conhecer o meu curso básico, que é o Master Curso de Placas Oclusais, tá bom? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai ter o link para esse curso e aí você pode se inscrever. Lembrando que todos os meus cursos básicos de placas, de bruxismo e de neuropatias, o dinheiro que você investe nele, depois você pode pegar de volta. É o cashback quando você passa a alavanca de nível, né? Aumenta de nível e vai para capacitação DTM Fácil. Então, se você investiu hoje um valor no curso de placas que está R$ 397, quando você for migrar para a turma da capacitação DTM Fácil, quando abrirem as vagas, você pode pegar desses R$ 397 investidos e pegar de desconto 100% investido em desconto para o DTM Fácil e aí ele vai ter o DTM Fácil menos esses R$ 397 de desconto. Perfeito? Eu te convido a conhecer esses meus cursos básicos, te convido a estar comigo aqui se atualizando. Bem-vindo ao ATM Flix. Qualquer dúvida que você tiver, é só colocar aqui nos comentários. Eu sou o professor André Porporati e te agradeço por estar aqui comigo hoje, aprendendo, se atualizando e tendo cada vez mais segurança para diagnosticar e tratar bruxismo, DTM e neuropatias. Te vejo na próxima segunda, 8 horas da noite. Até mais!